Convido os irmãos a abrir suas Bíblias, 1 Coríntios, capítulo 11. Primeira carta ao apóstolo aos Coríntios, capítulo 11. Vamos fazer uma leitura alternada. Lerei versículos ímpares e os irmãos os pares. Leamos. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, o partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão e bebeu o cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Aqui, meus irmãos, é uma carta de cunho pedagógico. Paulo está orientando a igreja, porque havia a Páscoa e ali era um dia em que seria uma refeição cerimoniosa, em que representava a comunhão. Ou seja, naquele dia todos comiam, como nós às vezes fazemos aqui, junto à panela. Cada um tinha a oportunidade de ter algo que talvez não tivesse na sua casa. Mas aí cada um participava da seu próprio alimento, enchia a barriga, outros bebiam exageradamente e era vergonha pura. E Paulo está orientando que não é assim. Ao reunir para a ceia do Senhor, não é somente para comer, ali representa a comunhão dos santos, então deveriam esperar uns pelos outros, para que houvesse de fato o propósito para o qual Cristo instituiu a ceia, fosse cumprido ali, a comunhão dos santos. E aí, ele recomenda que não é para participar de qualquer forma, mas deveriam examinar-se a si mesmo, visto que Cristo era um memorial, mas Cristo não vai voltar da mesma forma como Salvador, ele vai voltar de uma forma como juiz, ele virá para julgar. Então ele diz, não é para examinar e deixar de participar, como muitos segmentos orientam dessa forma. Examina, vê se tem pecado. Ora, se tem pecado é a hora de confessar e participar. E participando dignamente com o propósito de abandonar o pecado para continuar na presença do Senhor, é uma oportunidade.
E quando participamos condignamente, os elementos retirados do uso comum para o uso espiritual certamente produzirá em nós elementos, nutrientes necessários para viver uma vida cada vez melhor. Quero convidar o presbítero Emanuel para nos elevar a Deus, palavra de oração, de confissão, para participarmos dos elementos da ceia. Santo e poderoso Deus, diante de Ti estamos, ó Pai, e te pedimos em nome de Jesus, perdoa-nos os pecados, purifica o nosso coração, purifica os nossos olhos, nossas mãos, nossos lábios, purifica a nossa alma, Senhor, porque de fato nós somos pecadores indignos, mas em Cristo somos justificados, declarados justos diante daquele sacrifício que Ele pagou em nosso lugar. Por isso te pedimos, torna-nos, ó Deus, dignos de participarmos deste memorial, desta cerimônia, desta ceia instituída pelo Senhor. Amém. Nos prepara dia a dia para tomarmos a ceia contigo, com o teu Pai, ó Deus, na Nova Jerusalém. Amém. E enquanto aqui estivermos, nos ajuda, nos auxilia a anunciar a tua morte até que o Senhor venha. Separa agora o pão e o vinho, aqueles elementos que serão utilizados. Separa-os, ó Deus, do uso comum para o uso ordenado e alimenta a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo diz que na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele pegou o pão, tendo partido, deu graça, dizendo: isso é o meu corpo, que é partido por vós. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. E como ministro do Evangelho, demos graças ao Senhor. Disse o Senhor Jesus: tomai e comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, ele tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o cálice, a nova aliança do meu sangue. Bebei dele todos.
Alguém que está em comunhão com Deus e com a igreja deixou de participar dos elementos? Disse o Senhor Jesus: tomai e comei, isso é meu corpo, que é dado por vós, fazei isso. Após de participarmos da ceia, irmãos, vamos agora entoar o hino número 82 e, na oportunidade, também trazermos nossos dízimos e ofertas. Cantemos ao Senhor. Nosso irmão Sérgio Davi para fazer a oração pelos dízimos e ofertas, e logo após o pastor Cândido está com a mensagem, irmãos. Santo e amado Deus, mais uma vez estamos na Tua presença, te agradecemos, meu Pai, por ter esse privilégio de estar aqui na Tua casa, Pai. Ó Deus, muitos não têm esse privilégio, muitos não têm essa oportunidade, Pai, de cultuar o Teu nome. Louvado seja o Teu nome, Pai. Nos abençoa, nos guarda, nos livra de todo o mal, nos capacita, meu Pai, a andar em conformidade com o Teu poder, continua nos dando força, meu Pai, para que nós possamos andar em Teus caminhos, Pai. Não permita, Pai, que nós desviamos nem pela esquerda nem para a direita, Pai, mas que unicamente olhemos para o céu, que é o Teu lugar, Pai. Muito obrigado pelos dízimos, pelas ofertas, abençoa, Pai, todos que contribuíram e aqueles que não puderam também contribuir essa noite, Pai. Dai, Senhor, a oportunidade para que eles possam contribuir na próxima vez. Muito obrigado, Pai. Perdoa os nossos pecados, mais uma vez eu te peço, e peço também, Pai, que o Senhor unja os lábios do teu servo, o pregador dessa noite, Pai. Unge o teu servo para que ele fale não dele, Pai, mas que fale de ti, e que para a honra e glória do teu nome, a tua igreja seja exaltada. Amém. Convido a igreja a abrir as suas Bíblias. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5.
versículo 1 ao versículo 11. Justificação pela fé e paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Oremos. Ó Deus querido, nós te oramos, Senhor, agradecidos, pois estávamos mortos em delitos e pecados. Aprove ao Senhor, lá na eternidade, ó Deus, nos eleger e nos predestinar como filhos, ó Deus, nos reconciliando, pois fomos gerados, ó Deus, sobre a ira do Senhor. Mas o Senhor aprove ao Senhor enviar o teu Filho Jesus Cristo para nos livrar da lei, do pecado e da morte eterna. Por isso, ó Deus, somos eternamente gratos ao Senhor. E assim, ó Deus, como servíamos ao pecado com toda a nossa força, queremos, ó Pai, servir ao Senhor e servir com alegria, ainda que as circunstâncias, ó Deus, não sejam favoráveis. Ó Deus, temos a plena convicção de que o Senhor nos concedeu o teu Espírito Santo, que é o penhor, é a garantia de que nós somos filhos, e por isso, ó Deus, tendo Cristo Jesus como nosso paradigma, o nosso modelo a ser seguido, ó Deus, nós temos a promessa e a esperança, ó Deus, da vida eterna junto de Ti. Por isso, ó Deus, nos sustenta, nos dá a Tua graça, a iluminação do Teu Espírito Santo para compreendermos, ó Deus, cada dia mais o caráter do Senhor, para que jamais, ó Deus, falsa doutrina venha nos desviar do Teu santos e retos caminho. É a nossa oração em Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Amados, o catecismo maior, ou a confissão de fé de Westminster, vem nos dizer no seu capítulo 4, que Deus desde toda a eternidade decretou justificar todos os eleitos. Cristo, no cumprimento do tempo, morreu pelos pecados deles e ressuscitou para a justificação deles. Tudo eles não justificados até que o Espírito Santo, no tempo próprio, e não lhes aplique de fato os méritos de Cristo. É verdade, isso aqui aponta lá para o Gênesis, quando o homem pecou, ali Deus sentenciou a serpente, Adão
e Eva, dizendo: multiplicarei as dores da tua concepção, com dores dará a luz, e da tua semente nascerá o varão que esmagará a cabeça da serpente. Ali está o proto-evangelho, quando muitos afirmam não ter Cristo no Velho Testamento. Pelo contrário, a Bíblia, como um todo, aponta para Cristo na queda, ou na criação, na queda, na redenção e na glorificação. Então é engano. Para compreendermos o Novo Testamento, precisamos ler também o Velho Testamento. É certo de que no Velho Testamento, Adão, pela sua desobediência, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança de Adão, diz o apóstolo Paulo, o pecado passou a toda a sua posteridade, por isso que todos pecaram. E nós, como descendentes, fomos gerados sob a ira de Deus, e Deus se apiedou de muitos, não de todos. E também vimos que Deus não foi Deus quem predestinou ninguém para a condenação, pelo contrário, todos em Adão pecaram e Deus aprove a ele, por graça e misericórdia, escolher quem ele quis, eleger quem ele quis e justificar através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando a palavra justificamos, fomos justificados, significa que estávamos condenados. E quando Paulo escreve isto aqui, os seus opositores questionaram: como é que pode um Deus santo, santíssimo, perfeito, imutável, justificar pecadores? Aí ele explica, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que só um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorreu de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justificação reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça
pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. É assim. É a explicação que o apóstolo Paulo dá aos seus opositores, visto que Paulo também viveu no regime da lei. E a lei serviu de aio para Cristo, porque a lei representava o próprio Cristo. Então nós éramos inimigos e Cristo veio, pela sua morte, nos reconciliando com Deus. Éramos inimigos, agora somos amigos de Deus, aqueles que crê no nome do Senhor Jesus, que crê que Jesus de fato é Deus reconciliando no mundo consigo aqueles que são de Deus. Foi Deus chamando ao arrependimento os pecadores, e esse mesmo que chamava os pecadores ao arrependimento, esse mesmo Deus agora se encarnou na pessoa bendita de Jesus para buscar o que se havia perdido. E muito tempo a ideia era essa, que Jesus veio somente para a casa de Israel. Foi necessário que Deus então trouxesse o entendimento claro, que Jesus não veio para os santos, mas sim para os pecadores, não veio para os sãos, mas para os doentes. Mas é necessário, para sermos amigos de Cristo, o homem não precisa ou não é estar em alguma organização religiosa cumprindo fielmente, integralmente os valores concernentes ao reino dos céus, porque muitos podem praticar. Lembramos então do homem rico que chega para Jesus e se declara justificado. Ele diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus diz para ele: conhece os mandamentos? Ele tem cumprido desde a minha mocidade. Aí Jesus: uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, distribui com os pobres e terás um tesouro nos céus. Isso significa que o homem tinha a convicção que a sua riqueza, o que ele fazia de bom, dava esmola, era suficiente para ser declarado ali diante do público como um homem já justificado. Era isso que ele queria, era isso que ele esperava. Jesus, conhecendo o coração, aí dá um fardo pesado para ele, porque para o rico desfazer de tudo para seguir a Jesus, principalmente nesse tempo, aí o homem ficou triste e foi embora. Assim como esse cidadão, esse jovem rico, existem muitos segmentos por aí que se exalta como estando cumprindo a lei, cumprindo os valores concernentes ao reino dos céus, que podem até praticar de fato, mas não é facultado o direito daqueles que foram de fato comprados pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, não os praticar os valores. Esse homem disse que cumpria desde a sua mocidade os mandamentos. Ele mentiu, porque nem o primeiro ele estava cumprindo, porque o primeiro mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas, toda a sua força, todo o seu entendimento, todo o seu coração, e ao próximo como a ti mesmo. Se ele quisesse mesmo, não era estar comprando com seus bens, mas ele declarou que não cumpria nem o primeiro. Se ele amasse os pobres, vendo que o reino dos céus seria o caminho mais excelente para ele, ele teria aceitado. Mas a lição ficou, porque Jesus diz: olha, quão difícil é para um rico adentrar o reino dos céus, porque quem ama as riquezas, ali está o seu coração, então ali está o seu tesouro. Mas é necessário que o homem, nesta palavra,
o homem para ser amigo de Deus, visto que a herança deixada por Jesus, por Adão, o pecado e a morte, mas Jesus, na sua obediência, como nós vimos aqui, não foi por causa de uma ofensa, mas Jesus morreu por vários pecados, vários pecadores. Jesus, então, ele veio, é oferta e sacrifício para salvar pecadores, aqueles que lá na eternidade já foram eleitos e predestinados, mas só vão receber a justificação no tempo pré-ordenado por Deus através do Espírito Santo, assim como Jesus. 3 anos diuturnamente vivendo com os discípulos, e os discípulos não conheciam a Jesus de fato, quem Jesus era. E Jesus queria se declarar através das obras que ele fazia, não sendo obras dele, mas obras que ele aprendeu com o Pai. Ele queria dizer que o Pai era um, que era Deus. O que nós precisamos entender também, que Jesus é Deus. Quem não quiser crer que Jesus não é Deus, o Todo-Poderoso, que existem segmentos aí que não aceita que Jesus seja Deus. O Espiritismo, por exemplo, diz que Deus é um Deus diminuto, é um Deus menor, não é um Deus todo-poderoso. Isaías diz com clareza, Jesus é Deus. E ali na cruz, quando Jesus foi crucificado, representando todos os pecadores, é a morte substitutiva, que os judeus também questionavam, como é que um justo pode morrer por pecadores? Ali na cruz, um condenado reconheceu o senhorio de Jesus, e o outro não. Aquele que reconheceu, Jesus declarou para ele, hoje mesmo estarás no paraíso comigo. É reconhecer o senhorio de Jesus. E quem reconhece, sabendo, o primeiro entendimento é que recebemos uma herança, o pecado e a morte, ainda sendo justificado, o pecado ainda, a essência do pecado de Adão ainda continua conosco, mas para recebermos a justificação, a reconciliação, precisamos reconhecer que Jesus é Deus e que ele morreu e ressuscitou para a nossa justificação. Paulo reprova a igreja de Coríntios, que ele mesmo formou, que asseverava que Jesus, que os mortos ressuscitavam, mas rejeitava a ressurreição de Cristo. E ainda que corpo ele irá ressuscitar, como se para Deus houvesse alguma coisa difícil ou impossível. Então a lição que nós aprendemos é que para sermos amigos de Deus, que fomos criados, gerados sob a ira de Deus, se fomos reconciliados através da morte e ressurreição de Cristo, precisamos reconhecer o nosso estado de pecado e miséria, sabendo que somos imperfeitos, somos mortais, somos finitos, somos infiéis, somos mentirosos, que a Bíblia diz, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Isso é uma verdade e precisamos entender isto. A obra de Cristo vai ser aplicada no homem que reconhece que somente Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Aí recebemos os benefícios. Então, aquele homem que cumpre todos os valores concernentes ao reino dos céus, ele não está exercendo a fé. Vê o que nos diz o primeiro versículo. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai encontrar pessoas por aí que vai dizer que não participa de nenhuma organização religiosa,
não fala nem dessa forma, fala igreja. Igreja somos nós, onde nós estivermos ali, nós representamos o reino dos céus. Olha que maravilha, viu? Que privilégio. Cada um crente, quando vive corretamente, cumprindo os mandamentos do Senhor, aonde ele estiver, ali ele é um representante legítimo do reino dos céus aqui na terra, considerando que Israel era quem deveria representar. Israel como um todo rejeitou a Jesus, sendo Jesus o único remanescente fiel. Então ele chamou, agora, não Israel como nação, ele chamou: vinde a mim, todos vós estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. É um privilégio muito grande. Por isso devemos buscar sempre vivermos de conformidade com o que Deus tem nos ordenado na sua palavra. E não é necessário somente crer essa fé, como muitos segmentos fala muito em ter fé, sem contudo participar de nenhuma organização religiosa. Eu tenho fé e Deus está dentro de mim. Olha, eu tenho mais fé do que muitos crentes por aí que estão todos os dias na igreja. Faz uma pergunta: essa fé tem te levado para onde? Até onde? Porque a verdadeira fé, a fé genuína, a fé salvadora, tem que levar o homem a reconhecer o seu estado de pecado e miséria, saber que ele nada é, ele é pó e cinza. Vive em um mundo conturbado, um mundo caído, em que ele só tem uma certeza, que é a morte. A morte é um valor absoluto, imutável para todos os viventes. Crescer, nascer, crescer, reproduzir e morrer. Mas a fé genuína, a fé em Cristo, nos dá uma viva esperança. Vê que o texto diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A dívida, Cristo pagou. Por isso podemos dormir sem a certeza do amanhã, mas com plena convicção que, se o amanhã não acontecer, estaremos no reino da glória, desfrutando para toda a eternidade da presença do nosso Pai Celestial, que é santo, santo, santíssimo, perfeito, imutável. É tão santo e puro que não pode ver o pecado, mas Ele nos vê, nos assiste todos os dias, que é um Deus transcendente, todos os dias, através de Cristo. E é um Deus imanente. Veja, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. A fé por aí, uma fé mórbida, uma fé exacerbada muitas vezes, que quer o crente demonstrar trabalho, mas na verdade é uma fé exacerbada, em busca de algo que Deus não prometeu. Porque a fé genuína vai nos dar a condição de esperar em Deus, no tempo de Deus. As coisas vão se realizar. Se Deus prometeu, vai acontecer. É por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. A esperança, que é fruto da fé, dessa fé, não consiste em algo aqui. O apóstolo Paulo vem nos dizer que, se nós esperamos apenas neste mundo, a nossa esperança é uma esperança limitada, porque Cristo veio nos trazer uma esperança de vida eterna, porque tudo que Deus fez, fez para toda a eternidade. O que Satanás tentou desmanchar, tentou desfazer,
mas Deus tem ainda preparado em andamento um novo céu e uma nova terra, a qual os seus eleitos irão habitar. Sim, essa fé genuína nos traz uma viva esperança, esperança no porvir, porque Jesus veio nos trazer vida eterna, vida escatológica. Como o apóstolo Paulo diz, que para ele o morrer é viver e o viver é Cristo. Viver no mundo, o homem pode viver toda a vida sem Cristo, mas se ele morrer sem Cristo, é final de linha, porque Jesus disse: é morrendo que se tem a vida eterna. Se o indivíduo não tiver Cristo, depois da morte, segue-se o juízo. Não tem segunda chamada. Então ele virá como juiz, e de uma forma consumadora, repentina, pessoal e consumadora. O versículo 3 nos diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, a justificação é um ato exclusivo da graça de Deus que ocorreu lá na eternidade. Aprove a Deus fazer isto, nos elegeu e nos predestinou, mas no tempo próprio, o Espírito Santo é quem vai fazer aquilo que Jesus falou para os discípulos, depois de viver 3 anos diuturnamente, não compreendendo tudo que Jesus ensinava. Jesus falava por parábolas, muitas vezes ele explicava, mas Jesus disse que depois que ele fosse, se ele não fosse, o outro Consolador não viria, mas quando o outro Consolador viesse, o Espírito Santo, Espírito da verdade, lembraria todas as coisas do que Jesus havia ensinado. É o Espírito Santo que faz isso. Deus aplica nos seus eleitos, naqueles que ele elegeu e predestinou. O Espírito Santo é quem aplica na vida dos seus eleitos, no seu tempo. Por isso entendemos que muitos crentes estão crendo, estão na igreja, mas que ainda, assim como os discípulos, o Espírito Santo ainda não aplicou a obra redentora de Cristo na sua vida. É no tempo de Deus, porque o ato da justificação é lá na eternidade. Agora, as tribulações, o sofrimento, as lutas, as pelejas neste mundo, entra como elemento de motivação para o crente perseverar. A perseverança dos santos consiste em que o Espírito Santo, que é o mestre, é o paráclito, é o consolador, ele é quem nos guia pela vereda da justiça por amor do seu nome. Quando o crente pensa em resvalar os seus pés, aquela luzinha do Espírito joga a luz para Cristo, e aí o crente tem vergonha de pecar, porque o Espírito Santo é quem ilumina, e o crente olha para a cruz está vazia, mas ele lembra que ali na cruz morreu inocente por causa do seu lugar. E o crente, não há luta, não há provas que venha tirar o crente do caminho, porque o demônio, ele quer fazer isso, ele não quer fazer o crente pecar, não, ele quer tirar do caminho, ele quer tirar do caminho, assim como ele enganou a Eva lá no paraíso. E diz assim, versículo 4: e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. A experiência, a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Um crente que não é tentado, que não é provado, ele não tem força, é um crente fraco. Lembra do coqueiro? O coqueiro, desde pequeno, desde novinho, o vento balança e ele vai espalhando as raízes, e aí é difícil você ver uma tempestade e um coqueiro botar as raízes para cima. Qualquer uma árvore é fácil, mas o coqueiro é assim a vida do crente. O crente, quanto mais prova, quanto mais tribulação,
mas ele vai perseverando, porque Deus permite as lutas e as provas para que o crente olhe para ele, porque sem Deus o crente não é ninguém, tá? O homem sem Deus não é nada, mas Deus sem o homem, ele vai continuar sendo Deus. Se o homem entender isso, certamente nas lutas e nas provas, como o apóstolo Paulo diz, que na fraqueza ele buscava a Deus, porque em Deus ele achava força para continuar a peleja. E no versículo 6, nós vamos ver: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Cristo veio buscar e salvar pecadores. Nós éramos inimigos e ele veio nos reconciliar com Deus. E diz: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso significa dizer aquilo que Paulo escrevendo aos Efésios: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aprove a Deus nos eleger e nos predestinar livremente. Ele não estava subordinado a nada e nem a ninguém. Foi livremente que ele resolveu. Porque tem teoria por aí que afirma que Deus nos fez com uma massa fraca, podre, sujeito ao pecado. E aí é certo que ele tinha mesmo que fazer algo para nos livrar, porque fomos inocentes, né? Pecamos sem ter forças para resistir ao pecado. Pelo contrário, Deus nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança. Foi a herança que Adão deixou, que o homem mesmo sem querer, ele está sendo escravo do pecado. A criança já nasce pecadora, em algum tempo ela vai manifestar essa natureza pecaminosa. Mas aqui, quando o texto nos fala que Deus prova o seu amor em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, Deus prometeu que faria uma aliança não como a antiga aliança, mas uma aliança que seria para toda a eternidade. Ele está falando que tiraria o coração do incircunciso, ou seja, tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne. Ele está dizendo que ele iria fazer uma aliança agora que seria para toda a eternidade. Ele está falando que em Cristo ele iria nos conceder, aos pecadores, ia conceder o seu Espírito Santo, que no coração do homem produz coisas boas, retirando as coisas ruins. É por isso que nós encontramos os fariseus questionando que Jesus não lavou as mãos para comer. Jesus diz: olha, o que entra não contamina, e sim o que sai da boca, porque procede do coração. Então o Espírito Santo, quando ele é concedido por causa do grande amor de Deus, que se revelou na pessoa bendita do seu Filho, esse Espírito Santo é quem vai produzir aquilo que o Espírito Santo mesmo aplicou. Ou seja, o pecador reconheceu que é pecador, miserável, perdido, imperfeito, infiel, mentiroso, mortal, e Deus, que é tudo o contrário. Deus é perfeito, é justo, é bom todo o tempo, é infinito, e o homem não pode conhecer, porque o homem é finito, não pode conhecer a Deus, na sua pureza, na sua essência, não pode. Mas Deus nos conhece o nosso deitar, o nosso levantar, sabe por onde temos andado, o que temos feito. É Ele, onisciente, onipresente e onipotente, mas Ele nos ama, porque o amor de Deus é um amor
infinito. Por isso, a resposta que Jesus dá para Nicodemos, que era mestre em Israel, é essa: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi o grande amor de Deus, a ponto de nos dar o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais, versículo 9, logo muito mais, agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Aí, Deus nos livrou da ira, porque fomos gerados sobre a ira de Deus, sobre a ira de Deus. E foi esse grande amor de Deus que nos libertou. E o versículo 10 vem nos dizer: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. É maravilhoso. Esse Deus é um Deus bom. Esse Deus ainda é o Deus vivo de poder. O Deus invisível é invisível, mas é real. Ele está conosco todos os dias, através do Espírito Santo, para nos guiar a toda a verdade. Por isso, devemos, depois de justificados diante de Deus, devemos ter o interesse de buscar conhecer mais e mais a esse Deus, que é um grande ou principal sintoma daqueles que foram de fato reconciliados, aqueles que de fato foram alcançados por essa maravilhosa graça, é ter o interesse de conhecer mais e mais o nosso Pai Celestial, porque é uma recomendação, ou seja, é um mandamento: crescer na graça e no conhecimento. E os dois meios de graça que Deus nos deixou foi a sua palavra, que a Bíblia não contém a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Em todo o mundo, onde houver povos, línguas e nações, a Bíblia é a palavra de Deus. E crescer na graça e no conhecimento de Deus, sem ter uma vida de devoção com Deus, uma vida diária com Deus, é praticar injúria contra Deus. Ninguém pode conhecer, e Deus quer que nós o conheçamos assim como Ele nos conhece. Conhece o nosso deitar, o nosso levantar, por onde temos andado, o que temos feito, o que vamos fazer. E antes de pronunciarmos uma só palavra de que são dos nossos pensamentos, Ele já sabe, já conhece as intenções. Por isso ninguém engana a Deus. Botar paletó e gravata, fingir que é crente, ele parece mais um político, porque o político é que não representa o que ele deveria ser. É um eterno mentiroso. Mas o crente deve falar sempre a verdade, principalmente para o seu irmão. Falar a verdade, porque a mentira produz a morte. E nós nos lembramos de Davi, que mandou o soldado matar a Amalequita, que levou à prova da morte do rei Saul e do seu filho, para fazer média. Mentiu, eu matei o rei e seu filho morreu. Então, falar a verdade é a base do cristianismo. Doa em quem doer. O versículo 11 nos diz assim: e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Tem ligação. Fomos gerados
sob a ira de Deus, pecadores, mortais, imperfeitos, uma herança infeliz, o pecado e a morte. Jesus veio pela sua morte, nos reconciliou. Ou seja, nós somos filhos de Deus, adotivos. Éramos inimigos e hoje somos amigos de Deus. E como amigos de Deus, temos como modelo a ser seguido o nosso irmão mais velho, que nos comprou com seu precioso sangue. Por isso, não temos liberdade de vivermos segundo o que nós pensamos. Se a nossa mente está cativa a Cristo, devemos, e Ele não é somente o nosso Salvador, Ele é o Senhor das nossas vidas, então devemos consultar a Deus tudo o que iremos fazer, para que tudo dê certo. Diz a palavra de Deus através de Tiago, que o amanhã pertence a Deus. Por isso, qualquer coisa temos que fazer, se Deus assim nos permitir. Vamos ter um grande projeto. Se esse grande projeto não estiver no centro da vontade de Deus, todo o nosso projeto de vida estará fadado ao fracasso, assim como a nossa fé. Se a nossa fé não estiver em Cristo, pelo fato de Cristo ter morrido e ressuscitado para a nossa justificação, para a nossa salvação, a nossa fé está fadada ao fracasso. Por isso nós temos encontrado muitos irmãos que antes andavam aqui e hoje estão longe. E o Evangelho, a Epístola de João vem nos dizer que não era do nosso, senão estaria aqui. Faltou a perseverança. A perseverança dos santos consiste, como amigos de Deus, buscar conhecer profundamente mais e mais quem é Deus. Porque o conceito de amigo é uma cumplicidade. Eu tenho simpatia por alguém e isso dá início a uma amizade e chama amigo. Assim como o amor. Esse amor está sendo muito difundido e amigo está sendo também muito difundido. Aquele amigo que busca um socorro no amigo, e se o amigo não pode socorrê-lo, ele não é meu amigo. Mas o amigo de verdade é aquele que na sua fraqueza, na sua necessidade, reconhece a necessidade do outro. Eu necessito, mas se meu amigo não puder me servir, ele vai continuar sendo meu amigo, porque eu tenho certeza que ele é meu amigo. Se ele pudesse, ele iria me servir. Que Deus nos abençoe e ministre a sua palavra em nossos corações. Amém.